E aí, pessoal, o Datena está sendo acusado de assédio sexual por uma repórter chamada Bruna Drius. Eu nunca tinha ouvido falar desse sobrenome, tá? Então não sei se eu estou pronunciando corretamente. Mas enfim, o Datena diz que tudo se trata de uma calúnia, é tudo falso. Pessoal, eu não estou aqui para falar se algo ocorreu de fato ou se deixou de ocorrer, tá? Não estou para determinar os fatos. De todo modo, eu acho que é um caso bem interessante para ilustrar uma distinção terminológica que eu já pretendia fazer aqui no canal. Eu acho que até já dei uma pincelada sobre isso, mas acho que é interessante fazer um vídeo específico sobre essa distinção. Denunciação caluniosa e calúnia. Atualmente, já no Código Penal, essa terminologia, existe a denunciação caluniosa e eu acho que futuramente pode ser até replicada em tribunais privados, por que não? Eu acho que é uma terminologia interessante, denunciação caluniosa. O Estado é ilegítimo, imposto é roubo, enfim, sou totalmente contra o Estado, mas não existe também propriedade intelectual, né? Ninguém é dono de palavras. Eu acho que é um termo interessante, porque eu vejo uma grande diferença mesmo entre denunciação caluniosa e a simples calúnia. O Datena aí fala que é calúnia, mas apesar de ele ter falado que é calúnia, ele falou que é calúnia isso aí, não é calúnia exatamente isso, isso não é calúnia. Isso é uma denunciação caluniosa, porque a repórter está usando coerção estatal, ela está movendo o processo para tentar retirar bens materiais do Datena. Não é uma calúnia, porque a calúnia é quando a pessoa apenas fala alguma coisa. Por exemplo, um torcedor de um time de futebol aí fala que o juiz roubou o time dele, o juiz garfou lá o time dele, nossa, meu time foi roubado. Isso é uma calúnia. A pessoa está apenas falando que o juiz é ladrão. Isso é uma calúnia. Mas essa pessoa vai mover um processo, vai mover uma coerção estatal. É muito importante haver essa distinção, porque a gente vê assim nitidamente que no caso da denunciação caluniosa, há sim uma tentativa de violar a propriedade de outra pessoa, enquanto a fala em si, ela não pode fazer isso. No caso da denunciação caluniosa, não é concernente à liberdade de expressão, porque está já partindo objetivamente para uma agressão de propriedade, um processo para tentar arrancar uma grana. A mulher, aí no caso, essa Bruna, ela diz que não quer nem R$1 do Datena, se houver aí cestas básicas sendo arrancadas dele, já está ok para ela. Mas de todo modo, há uma tentativa de arrancar bens materiais do Datena. Mesmo que não seja para ela, ela está tentando lesar a propriedade do Datena. Então, pessoal, denunciação caluniosa não faz parte da liberdade de expressão e é crime sim. Denunciação caluniosa é crime, tá, pessoal? Não é concernente à liberdade de expressão, não tem nada a ver com a liberdade de expressão. Quando eu falo que calúnia não é crime, ele também seguindo o Walter Block, que diz que calúnia não é crime, ele tem até um título no livro dele, O Caluniador, né, defendendo o caluniador. Quando eu falo que calúnia não é crime, eu estou falando de falas, tá? Simples falas. Isso não quer dizer, não confundam, por favor, pessoal, isso não quer dizer que eu defendo aí pessoas de má fé, movendo processos, tentando arrancar uma grana, sabe, na justiça, sabe? Não, eu não defendo isso. São coisas totalmente diferentes. Quando eu falo calúnia, não é o caso do Datena em si, tá? O Datena falou calúnia, muitas pessoas falam calúnia, mas não é calúnia em si. Isso é denunciação caluniosa. Já há um processo. E, sendo um crime, como que podemos punir esse crime? Aí que entra em algumas questões mais espinhosas ainda, né? Como punir isso? Uma coisa nebulosa, essa questão da denunciação caluniosa, fazendo aqui também uma analogia de novo com o futebol, porque acontece às vezes isso no futebol. O juiz pune o jogador por simulação. O jogador não sofreu a falta, mas ele finge que sofreu essa falta. Ele ganha uma advertência. Só que acontece, às vezes há casos que a pessoa não sofreu a falta, o jogador não sofreu a falta, mas também não fingiu, fica num meio termo. Então eu não sei também até que ponto a gente pode comprovar isso. É uma limitação humana, infelizmente, e vai haver casos que não tem como ser elucidados, né? Mas é uma limitação humana, tá, pessoal? Isso não é uma culpa do anarcocapitalismo em si. Repito aqui, Estado, ele não vai resolver isso também, tá? Eu acho que uma das alternativas para punir a denunciação caluniosa é ver o que essa pessoa de má fé, que mentiu, o que essa pessoa estava tentando aí arrancar da outra. Vamos supor que essa pessoa estivesse tentando arrancar a vida de outra pessoa, né? Algo bem extremo mesmo. Ela estava querendo o quê? Pena de morte. Né? Ela fez uma denunciação caluniosa. Vamos supor que ela tivesse feito uma denunciação caluniosa para arrancar a vida de um inocente.
Nesse caso, se tudo fosse comprovado que houve uma denunciação caluniosa, eu acho que a pessoa que fez a denunciação caluniosa poderia sim sofrer com uma pena de morte também. A denunciação caluniosa aí, no caso, teria uma pena de morte. Essa solução que eu dou aí para a pena da denunciação caluniosa, eu reconheço que ela pode ter algumas brechas, porque algumas pessoas podem querer penas que são muito exóticas e que a maior parte da população não vai desejar. Por exemplo, o caso de estupro. É possível sim, eu acho que é perfeitamente possível, isso dentro da ética, um homem que foi estuprado, por exemplo, tentar mover na justiça uma pena contra o estuprador, para que ele, a vítima, né, que foi estuprada, também possa estuprar seu estuprador, estuprar de volta. Eu sei que é uma coisa bizarra, mas dentro da ética, eu acho que isso é cabível sim. Então a justiça determinar que a vítima que foi estuprada possa estuprar o estuprador. Isso é possível, mas para grande parte da população, essa pena não é almejável. Então muita gente que for estuprada não vai desejar isso, não vai desejar estuprar de volta. Ela não vai ter nenhuma satisfação com isso, ela não vai se sentir recompensada com isso. E como que fica? Imagina que uma pessoa sofre uma denunciação caluniosa desse tipo, é comprovado que é uma denunciação caluniosa, que é falso tudo. Como que essa pessoa, vítima da denunciação caluniosa, como que essa pessoa pode ser restituída, de tentar aplicar de volta uma pena à pessoa que praticou a denunciação caluniosa? Como que pode, hein? Ela vai ter que estuprar? Sabe, ela vai ter que seguir. E como que você vai quantificar um estupro assim do tipo? Sabe, como você pode fazer isso? Então é muito difícil, pessoal. Então, olha só, eu acho que é uma brecha que é lamentável, né? Mas eu não estou conseguindo pensar em algo melhor do que isso. Eu não sei. Se a gente tiver uma sugestão, mas imagina isso, né? Poxa, um safado lá inventa uma coisa totalmente falsa, move um processo, faz uma denunciação caluniosa. Nesse processo, ele estava requerendo que uma punição para estupro, ele mente, diz que tinha sido estuprado, e aí ele quer o que? Uma pena para o estuprador, que não é estuprador de verdade, é uma denunciação caluniosa, mas ele quer uma pena para o estuprador para tentar também estuprá-lo. Então, olha só, se a farsa for descoberta, como que a vítima, a pessoa que estava sendo acusada, sendo inocente, a pessoa inocente sendo acusada, como que essa pessoa pode rebater isso? Muitas pessoas não vão querer estuprar de volta, mas como que... Aí se não quiser te estuprar de volta, não vai ter mais punição nenhuma? Sabe? Como que fica? Como pode quantificar isso? É muito complicado, né? No caso aí dessa mulher, da Bruna Andrews, ela fala que cestas básicas já tá bom já. Cestas básicas, bem ou mal, pelo menos ainda é possível de tentar uma quantificação, né? Então, quanto que vale tantas cestas básicas? Ah, tem como converter isso em reais? Né? Tem. Então, ainda tem como você fazer uma equivalência aí, né? Tentar calcular, né? Um bem material. Ainda é possível de fazer isso. Mas como que fica no caso do estupro em si? Então, é uma coisa que fica em aberto. Repito aqui, pessoal, que isso não é culpa em si do anarcocapitalismo, tá? O Estado também não consegue resolver uma questão dessa, tá? Então, antes que alguém fale, isso aqui refuta o anarcocapitalismo, então antes que alguém fale que isso refuta o anarcocapitalismo, não refuta, tá? Porque o Estado também não consegue resolver esse problema. Isso é um problema mais de nossa mente descontínua. E pessoal, ainda sobre montagem também, eu já falei em muitas ocasiões que imagem não é propriedade de ninguém, tá? Não tem como você caracterizar roubo numa coisa que não é escassa, tá? Se você toma aquela imagem, se você copia uma imagem na internet, a outra pessoa continua com a imagem. Mas também numa denunciação caluniosa é possível que haja imagens forjadas, né, para que essa denunciação caluniosa ganhe mais peso ainda. E aí, nesse caso, obviamente, é uma fraude. E isso é um crime, tá? Então, quando eu falo que imagem não tem dono, que as pessoas podem fazer montagens, isso não está englobando que uma montagem feita dentro de uma denunciação caluniosa para tentar arrancar grana da pessoa, tá? Então, pessoal, denunciação caluniosa é uma coisa completamente diferente da calúnia. A denunciação caluniosa é mover um processo baseado em algo totalmente falso para tentar arrancar uma baita grana da pessoa ou até mesmo violar a autopropriedade da pessoa, tirar a vida da pessoa. Isso é denunciação caluniosa, tentar violar objetivamente a propriedade de outrem. Já no caso da calúnia, é só a fala por si só. É só a fala em si. Pode ser até um xingamento. Como, esse juiz é ladrão, o juiz é ladrão. Mas não tem nenhum processo, nada disso.